Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu, o fotógrafo André Campos. Mais um encontro nosso, tudo bem? Domingo, todo domingo às 10 horas nós temos nosso encontro marcado. Hoje nós não estamos ao vivo de novo, hoje eu estou trabalhando, mas não podia deixar de estar com vocês nessa nosso encontro semanal. E hoje a gente vai falar sobre fotos esportivas. Aquelas fotos que a gente tem para registrar mais eventos com movimentos rápidos, né? Como congeladas, imagens congeladas. A gente vai falar sobre isso. Mas antes de tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é André Campos, sou fotógrafo há mais de 10 anos. E temos aqui esse espaço que eu tento trabalhar com vocês a parte dos conhecimentos das técnicas profissionais, porque as pessoas não entendem que uma grande parte das pessoas acreditam que as fotos são as grandes fotos, né, aquelas fotos que chamam a atenção, elas são feitas por equipamentos, né? Você tem que ter uma grande máquina para fazer um grande equipamento, um celular top para fazer aquelas fotos maravilhosas. Mas aqui a gente prova, mostra que não é isso, que são sim as técnicas de fotografia profissional que fazem essa grande diferença, e que qualquer celular você consegue fazer umas fotos maravilhosas, mesmo que seja um celular mais velho, um celular mais simples, né? Se aplicando técnicas de fotografia, você passa a fazer fotos incríveis que vão chamar atenção, que vão gerar elogios. E hoje o celular está na mão, hoje você pode registrar seus momentos e por que não registrá-los com qualidade, com fotos que além de passar apenas um registro, né? Elas vão trazer o momento, do momento a emoção, né? E nos esportes também não pode ser só aquele cliquezinho simples mostrando, né? Vamos tentar fazer uma parada mais emocionante. Hoje a gente vai ver que não é aqui, a gente nesse momento vai precisar de alguns recursos que talvez no seu celular não tenha, mas existem programas que conseguem fazer, alguns aplicativos conseguem reproduzir isso usando os recursos que o seu celular, seu equipamento tem. Você só tem que ver se esses aplicativos vão conseguir ser utilizados no seu celular. Existem vários, então você pode pesquisar um pouquinho qual que vai servir para o seu aplicativo, para o seu celular, tá? Mas vamos ao que interessa. A aula de hoje não vai ser demorada, mas a gente vai para nossa telinha. Vamos falar de foto esportiva, né? Na verdade, esse tipo de foto vai servir para várias finalidades, né? Não só para foto esportiva, mas assim, você que curte tirar uma foto, curte um esporte e gosta de registrar, ou tem algum filho ou algum parente que faz foto e que faz algum esporte, você gosta de registrar, né? Então, é bem focado aqui nesse direcionamento, mas lógico que você vai entender que o processo é o mesmo para captura de imagens congeladas, né? Mas a gente vai focar na parte esportiva. Muito bem, vamos aqui para nossa telinha. Muito bem, vamos lá. Vou ter que usar aqui meu óculos. Vamos ver se eu... Enquanto eu não precisar, eu vou não usá-lo. Foto esportiva em busca da ação com a emoção. A ideia não é só registrar a ação do que está acontecendo, né? Do esporte em si, ou qualquer outro tipo de ação, mas tentar trazer a emoção do momento junto com esse registro. Certo? Muito bem. A foto é o que eu acabei de falar, né? O objetivo, a proposta é não apenas registrar as imagens comuns dos eventos esportivos, mas também capturar de alguma forma a emoção do momento com o uso de algumas técnicas. A gente vai entender algumas técnicas usadas por fotógrafos profissionais. Para isso precisamos de alguns recursos básicos na maioria dos celulares hoje em dia. A maioria dos celulares hoje em dia vamos encontrar esses recursos, né? Que é o modo Pro ou o modo manual, né? Que tem na maioria dos celulares hoje em dia, e alguns acessórios simples, que é o tripé, né? E a gente vai ter uma diferença de um registro simples
a gente está tendo aqui um jogo de handball, certo? E o mesmo jogo com uma outra característica, né? O mesmo jogo não, né? Um mesmo esporte sendo registrado de uma outra forma, trazendo muito mais emoção usando esses recursos, né? Muito bem. E você também pode, da mesma forma, né, com o mesmo objetivo, né, de fazer uma imagem mais bonita, né, trazendo isso para o seu momento familiar de lazer, né? Você pode usar essa mesma técnica para registrar seus momentos mais que exijam mais movimento, uma brincadeira entre a sua família e tal. E aí fica uma imagem muito mais bonita, né, de um momento de vocês. Você pode programar seu celular para fazer isso, ou pode ter um controle na mão que você possa capturar essa imagem, regulando, aprendendo a fazer essas regulagens, né? Muito bem. É isso aí. Muito bem. Como é que a gente vai obter esses resultados, né? Como eu falei, para a gente alcançar esses resultados, nossos equipamentos têm que permitir, né? Nosso celular tem que permitir a gente conseguir fazer um controle manual dele, certo? Porque ele tem que ter ou modo Pro ou modo manual, né? A maioria dos celulares tem hoje em dia, ou ter uma configuração automatizada nessa finalidade. Ele tenha uma automatizada, ele tem um modo esportivo, modo Pro, ou você ter um aplicativo que faça essa configuração, entendeu? E faremos isso com a variação da velocidade. Se ele te der a possibilidade de você ter o modo manual, você vai fazer a variação para poder fazer as imagens esportivas que exigem aquela imagem congelada com todos os detalhes. Você vai ter que o quê? Aumentar a velocidade do clique, da captura, certo? Para que quanto menos tempo o clique capturar, certo? Quanto menos tempo, quanto mais rápido for a captura da imagem, menor vai ser o instante capturado, ou seja, mais congelado fica a imagem. A gente já falou isso em outros vídeos, né? Mas o clique, quanto mais rápido for a abertura e fechamento do clique, mais rápido mais congelada fica a imagem. Se eu deixar a imagem aberta, a captura, né, aberta por mais tempo, mais demorado vai ser mais rabiscado fica essa imagem. E a gente já viu isso em outros vídeos, que fica por exemplo, aquela imagem daqueles rabiscos da noite, né, que fica porque enquanto está aberto o obturador, fica rabiscando a imagem, a cachoeira com aquele efeito do veado. Mas quando você quer a ideia de congelamento, a velocidade tem que ser rápida para o obturador abrir e fechar muito rápido para ele pegar aquela imagem única, certo? Então a velocidade do obturador tem que ser mais rápida, certo? E essa é a ideia. O seu celular tendo esse controle manual, você vai conseguir fazer isso variando a velocidade. Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Deixa eu botar o óculos que agora eu vou precisar. Quanto menor a velocidade, aqui a gente tem, tá vendo aqui esses números, essas frações aqui, né? Esse 1 significa segundo, 1 segundo. Então, se eu tenho um segundo dividido por 2, significa que eu vou ter maior tempo. Que é menor, aqui é mais rápido, né? Que é 1 segundo dividido por 500. Então, a fração aqui é menor do que essa fração aqui. Então, aqui vai ser mais rápido. Aqui é bem mais rápido, né? Do que aqui. Aqui mais rápido do que aqui. Deixa eu limpar aqui, gente. Aqui vai ser mais rápido e aqui vai ser menos rápido. Certo? Menos rápido, mais rápido. Por isso que aqui a imagem fica mais borrada, porque é menos rápido, ele fica mais borrada. Por ser mais rápido, fica menos borrada, fica mais nítida, fica mais congelada, tá bom? Muito bem, vamos lá. Na fotografia com o celular, ainda continuando, né?
Na fotografia com o celular, os mesmos princípios que influenciam a obtenção de boas fotos congeladas é o mesmo princípio, tá? Tanto na câmera, nas câmeras DSLR, que são as câmeras semi-profissionais, aquelas que trocam de lente, né? É a mesma coisa. Ou naquelas mirror séries, né? Que são aquelas lentes, aquelas menorzinhas, né? Que são com as lentes já inclusas, né? Já são aquelas handcam, né? Vamos dizer assim. Se aplicam os mesmos princípios, né? Mas algumas considerações adicionais que devido às limitações específicas dos smartphones. Aqui os principais fatores que influenciam na obtenção de boas fotos congeladas em um celular. A gente vai falar sobre esses principais fatores que a gente vai ver em consideração aos celulares, né? O que a gente tem que tomar cuidado? A velocidade do obturador. Na maioria dos smartphones, possui configurações automáticas de velocidade do obturador. Que significa que a câmera ajusta automaticamente a velocidade do obturador, com base nas condições de iluminação da cena. Em geral, é importante que o obturador seja rápido o suficiente para congelar o movimento. Se possível, use os módulos de fotografia. É aquilo que a gente falou, né? De esportes ou ação, que geralmente priorizam a velocidade do obturador. Se o seu celular tem o modo de Pro, você já consegue fazer isso configurando aí uma velocidade condizente com aquilo que você está querendo fazer, certo? Se não tiver, ele deve ter ali um modo talvez de esportivo, né? Foto esportiva, foto de ação, ou de repente você pode baixar um aplicativo que tenha essa configuração para fotos, um aplicativo de câmera que tenha essa característica. Por quê? Porque esses aplicativos vão dar prioridade à velocidade, né? Eles vão ter essa configuração dando prioridade à velocidade para conseguir dar, em relação à luz ambiente, dar prioridade à velocidade. Por quê? Porque aí entra um fator muito importante, né? Quando a gente tem que capturar uma imagem muito rápido, né? Lembra que a fotografia é baseado foto, né? A palavra fotografia é foto, luz, grafia, escrita. É escrita, né? De uma luz, a fotografia é uma escrita de uma luz que incide sobre um objeto. Então, quando a gente fala de luz que incide sobre o objeto, se eu passo muito rápido uma obturação, se eu capturo muito rápido uma luz que incide sobre o objeto, eu tenho pouco tempo para capturar essa luz. Ou seja, se eu tenho pouco tempo para capturar essa luz numa foto que eu tenho que ter velocidade para congelar essa imagem, provavelmente vai entrar pouca luz, porque eu tive pouco tempo para capturar essa luz. Então, eu tenho que ter uma boa iluminação para que essa luz seja capturada. Então, eu tenho que ter boa iluminação. Isso é um fator que isso vai ser tem que ser considerado, certo? Quando você tem a configuração manual, você pode até fazer uma compensação aumentando o ISO, né? Que aí você tem lá a configuração manual, aí você pode diminuir, aumentar a velocidade, ou seja, você vai ter picotes rápidos para poder capturas rápidas da imagem para fazer o congelamento, mas ao mesmo tempo você tem lá a compensação que você vai aumentar o ISO, né? O que é o ISO? Ele aumenta a sensibilidade do sensor da câmera, né? Aí você consegue clarificar, a imagem começa consegue capturar luz com menos condição de iluminação, consegue fazer uma imagem mais clara, porém ela vai granulando um pouco a imagem. A gente já falou em outros vídeos também sobre isso, tá bom? Sobre ISO, né? Pode pesquisar um pouquinho também sobre ISO, mas você em programinhas simples aí você consegue. Hoje tem inteligência artificial que consegue refinar a imagem com muita facilidade, melhorando a qualidade da imagem em relação a ruídos, né, que o ISO provoca. Então isso é muito simples também, certo? Então a velocidade do obturador, tanto num programa, numa como é que se fala? Numa função que a sua câmera tenha, é o que vai valer para essas imagens capturadas de velocidade, para você poder fazer uma bela imagem
de ação que os esportes vão exigir, certo? A iluminação adequada, a gente acabou de falar sobre isso, né? Quanto melhor a iluminação, melhor vai ser a sua captura rápida, porque você vai ter pouco tempo de captura de imagem. Então a iluminação disponível é fundamental, certo? Iluminação boa é sempre importante para qualquer foto. Se você tem uma iluminação natural ótima, já é bom, mas quando você não tem, aí você entra através de recursos, né, de iluminação improvisada ou uma iluminação artificial, seja ela improvisada ou uma iluminação profissional, aquilo que você tiver condições de fazer para você poder fazer uma boa captura. Como a gente está falando aqui de momentos, coisas que você puder, você vai trabalhar aquilo que você tiver condições para você poder realizar o melhor possível. Quando você quer fazer uma coisa boa, você tem que investir pelo menos em tempo, em qualidade, porque vale a pena quando você vê o resultado daquele trabalho, daquilo que você planejou, daquilo que você pensou, se esmerou em fazer, porque a foto ela fica eternizada, são momentos de qualidade que ficaram registrados com a emoção registrada da melhor forma possível. Aí você vai olhar aquela foto para o resto da vida e vai se lembrar daquele momento com a emoção junto que aquilo te trouxe, né? Se ficar só um clique, já é legal relembrar. Mas quando você tem aquele clique com aquela emoção registrada daquele momento, entendeu? Aí é outra coisa. É outra coisa. Quando você vê as fotos de um casamento bem feitas, né? E você relembra todo aquele momento, você chora, você se emociona. Porque não é só a foto de um casamento. A emoção daquele momento foi registrado ali. Muito bem. Outra coisa que você tem que é importante a estabilidade da câmera. Manter o celular estável é importante para evitar aquelas tremidas, né, aquelas fotos borradas. Porque você não quer congelar. Quanto mais estável a sua câmera estiver, seu celular estiver, mais nítida fica a imagem, né? Evita qualquer tremidinho, né? Se não quer, quanto mais qualidade você tem. Isso se você precisa de uma foto com uma qualidade de nitidez, sempre a estabilidade vai ser exigida. Então, quando a gente está falando de uma foto com qualidade de congelamento, sempre vai exigir a estabilidade. E aí você vai usar tripé, você vai usar algo que vai e a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho, por isso que eu vou até passar mais. Aqui, ó. Outra coisa, a preparação e antecipação. Quando você tem você sabe o que você quer, né? E quer fazer, por exemplo, você está assistindo um jogo, está assistindo um evento esportivo, você tenta pesquisar, e como é que você pode fazer isso, né? Quais são os melhores ângulos, as melhores posições? E aí eu vou te dar uma dica muito legal para você fazer isso. Quando você for a algum evento que você queira registrar com fotos, e sempre isso é importante, né? Quando você quer, e eu faço isso direto, pesquisar fotos de evento, daquilo que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero fazer um tipo de foto, eu começo a alimentar a minha mente com fotos daquele tipo de trabalho que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer um trabalho fotográfico de algum elemento, né, de algum evento, eu começo a pesquisar na internet fotos daquele evento. Só que eu tenho como é que eu falo? Tipo assim, eu tenho as minhas características fotográficas. Eu tenho o meu gosto de fotografia. Então eu vejo as fotos que eu mais gosto e me inspiro naquele tipo de foto. Poxa, achei legal essa ideia. Então, do meu jeito de fotografar, eu vou buscar me inspirar naquele tipo de foto que eu fiz e faço do meu jeito, mas em cima daquela ideia. Eu não replico a imagem, eu faço uma coisa buscando aquela ideia, eu me inspiro naquela ideia. Então você se alimentar de imagens legais, que você gostou, para você alimentar ideias parecidas ou semelhantes, mas do seu estilo que era a palavra que eu estava querendo usar. Você pode, isso é legal, você fazer esse tipo de coisa, né? Então procure se inspirar em fotografias legais, pesquise, né? Busque e pesquise os pontos que as pessoas, que tipo de posição que elas ficam, que tipo de ângulos elas fazem, para você poder, na hora do evento, se planejar
você se preparar antecipadamente para quando o evento tiver, para quando acontecer aquela cena que você achou legal para ser fotografada, para ser registrada, você fazer aquela foto legal e curtir, clicar, fazer aquele momento, pô, porque às vezes no esporte, em determinados esportes, aquelas cenas são sempre repetidas, às vezes você perde uma porque é uma imagem de momento, né? Aquele clique, você só vai ter aquele momento para fazer o clique, mas ele se repete, ou é semelhante, você não pegou aquele, mas pode pegar um próximo e você fica preparado, né? E aí você começa a ver coisas que vão acontecer antes de acontecer aquele momento. Aí você vai e clica 1, 2, 3 vezes, entendeu? O meu professor de fotografia, ele não gostava que a gente botava aquele modo de disparo contínuo, né, na câmera. Mas o importante é você fazer a foto, entendeu? Claro que se você consegue fazer, eu particularmente gosto de fazer o clique perfeito. Também não gosto de usar o disparo contínuo, porque eu acho que eu busco pegar o clique, entendeu? Mas não julgo ninguém que faça clique contínuo, porque esse sim tem mais chances de pegar aquela foto perfeita, mas não é um trabalho de assertivo, né? É um chute. Ele fez, é tipo assim, a pessoa filma e depois escolhe um quadro que ficou perfeito, né? Dá no mesmo também. A foto, né? Pelo menos eu penso assim, eu tenho direito de pensar assim. É quando a pessoa quando é um bom fotógrafo, ele consegue fazer o clique perfeito fazendo o clique, né? Mas cada um escolhe a forma que quiser, o jeito que quiser fazer. Então, não tem nada contra quem faz de qualquer maneira, tá? Mas é um recurso, tá bom? Muito bem. E aí aquilo que eu já falei também, os aplicativos e configurações que alguns aplicativos têm, alguns aplicativos de câmera têm, que algumas configurações de celular possuem, certo? Você pode usar esses recursos para você poder, de alguma forma, congelar a imagem, fazer, pesquisar esses recursos, alguns aplicativos de câmera, saber, ou até na hora que for comprar o seu celular, se você tem uma vontade, algum tipo de foto que você curta que exija congelamento de imagem, algum que já tenha essa função de ação, foto de ação, você pesquisa no manual, pesquisa na internet, ou se ele já tem o modo Pro, que vai te dar muito mais recursos para você poder fazer uma foto específica, você vai ter controles, né, dos recursos em si da câmera do seu celular, né? E isso é muito importante também. Agora, a importância da estabilização com mais detalhes. A redução da vibração. Qualquer movimento ou vibração da câmera pode gerar imagens borradas, dependendo da velocidade usada. Mas se o celular estiver bem estabilizado, é possível usar velocidades suficientes apenas para o congelamento da imagem desejada, evitando o escurecimento desnecessário da foto. O que eu quero dizer com isso? E aqui tem o tripé mais indicado para fotos, mais até do que aquele que eu gosto, que se amarra, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você está com o celular na mão, como você está com ele na mão, o indicado é que você use velocidades maiores, né? Por quê? Porque aí você vai ter menos tempo para que a tremida influencie no seu clique. Só que quanto maior a velocidade que você usar, menos captura de luz você vai ter. Então, quanto maior a velocidade, mais escura vai ficando a foto. Agora, se ela está estabilizada, né? Você só vai ter a necessidade de botar a velocidade em que você garanta o congelamento da imagem. Ou seja, se a imagem está numa velocidade que você botando lá, por exemplo, 125, já garante o congelamento da imagem, você não precisa botar 200, 300, 1 para 200, 1 para 300, para garantir que na mão você consiga a imagem bem congelada. Se no 1 para 125 com um tripé você já faria isso e a imagem vai ficar muito mais clara,
né? Deu para entender? Por quê? No 1:300 a imagem vai escurecer bem mais do que no 1:125. Mas no 1:125 na mão já não fica legal a imagem, mas no tripé ficaria. Porque no 1:125, no tripé, a imagem ficaria bem congelada e a iluminação ficaria boa. Mas no 1:125 na mão, a imagem ficaria borrada, embora a iluminação ficaria boa. Certo? Agora, no 1:300, na mão, a imagem fica boa, mas já fica uma foto mais escura. Entendem a diferença? Então, um tripé, uma estabilização ajudaria nisso. Entendem? Eu posso usar uma estabilização, claro que se me permitir fazer isso, certo? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a técnica de panning, né? É uma técnica muito usada no esporte que dá o resultado muito interessante, dá um resultado de velocidade, né? A técnica de panning ou pan, né? Ou pen, é uma técnica fotográfica usada para capturar objetos em movimento, mantendo nítido enquanto o fundo parece borrado. Essa técnica cria uma sensação de velocidade e dinamismo da imagem, destacando em movimento o movimento do objeto. É até aquela foto que vocês viram na entrada, né? Esse skatista, é uma foto minha essa foto. Esse skatista, ele está se movendo, certo? Mas vocês veem que ele está nítido e o fundo está borrado. Parece realmente que ele está correndo. Você vê muito isso aí de carros, né? Imagem de carro. E como é que você obtém esse efeito? Você vai configurar o seu celular de uma forma em que ele pegue uma velocidade suficiente para congelar a imagem, certo? E vai acompanhar o objeto. E dá o clique no momento certo. No momento que o objeto passar na sua frente, você dá o clique e continua. Mas a velocidade tem que ser o suficiente para você não para, tá? Ele vai vir com o seu celular, clica no momento que passa na sua frente e continua. Se ele vier mais rápido, você pum. Mas a velocidade tem que estar aí na mesma velocidade mais ou menos do seu objeto. Aí você vai testando, certo? E você vai fazendo. E em algum momento você vai acertar. Chega um momento em que você... Gente, isso eu sempre falo. O treino, a gente passa aqui as técnicas, né? Mas o que vai fazer a grande diferença é você praticar. A prática que vai levar você a desenvolver a assertividade. Aí você faz uma vez, não ficou legal? Faz uma outra oportunidade. Com o tempo você vai acertando. Ah, essa velocidade do penny não ficou legal. Pô, essa aqui ficou legal. Ah, de quando você for fazer uma outra, pô, da última vez eu usei uma velocidade de 1:80, 1:100 para fazer a foto de uma bicicleta passando correndo. Pô, ficou legal. Não, não ficou legal. Vou usar uma para 125. Aí você vai, pô, ficou legal. Sei lá, entendeu? É a prática. Com o tempo já na próxima você já vai, pô, 1:125 fica legal a velocidade. Na bicicleta, nessa bicicleta passando correndo. Tá fazendo a foto de uma corrida de bicicletas. Pô, fica muito maneira. Então você já sabe e já usa de primeira. Entenderam? É isso. E a foto penny é uma foto, esse exemplo de as fotos de técnica penny é muito maneira. Certo? Muito bem. Muito bem, vamos lá. Agora a gente vai ver uns exemplos de foto esportiva. Olha que legal, gente. Muito legal essa foto mostrando o detalhe da menina nadando. Uma foto simples, mas com um corte, tá? Que faz a diferença. Muito legal. Outro exemplo. Aí pode ser seu filho jogando futebol, jogo de treinamento. Uma foto que ficou legal, pegando a bola no pé dele no alto, cabelo. Foi um pulo já chegando no chão. Muito legal, ó. Outra foto congelada, né?
Aí, ó, gente, que legal. Mais uma, a menina no alto, no pulo, pegando a bola, dando a raquetada. Mais uma foto congelada, que dá um efeito muito legal. E é isso, gente. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Tá aqui minha página, meu Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. E as técnicas, como eu falei, de fotografia de esporte e ação servem para qualquer coisa que você queira fazer com imagens congeladas, certo? Pode ser usado também para aquelas fotos que você quer pegar a chuva caindo com as gotas aparecendo, uma gota em detalhe, enfim. O princípio é o mesmo, né? Mas aqui a gente veio falar para vocês que curtem, mais especificamente querem aproveitar essa parte aí do esporte, querem fazer, façam com a qualidade, como eu falei, né? Se planeja, se inspire em fotos. Mas isso serve para qualquer coisa também. Você pode, se você quer fazer um tipo de foto, se inspire para você fazer fotos incríveis do mesmo jeito, né? Pegando inspiração em outras fotos legais. Todo fotógrafo tem um estilo, né? Então você se alimente com outros colegas, né, de fotografia. Vai lá no Google, bota lá foto disso, aí você vai ver imagens, aí você começa a ver aquelas fotos, vai passando, gostei, clica naquela foto, ele vai botar fotos similares para você dar uma olhada, e você vai olhando. Isso não é copiar, isso é se inspirar. Copiar é você pegar aquela foto e reproduzir. Isso aí não vale, certo? Você faz uma foto sua, com o seu estilo, mas vai alimentando o seu cérebro de ideias legais. Isso é legal. Eu tenho vários fotógrafos que eu me inspiro neles, porque eles têm estilos parecidos com o meu. Então eu curto, eu faço coisas que me inspiro neles, certo? E são meus amigos, eu sou fã deles, do trabalho deles. Isso é legal. E eu fico feliz quando eu vejo alguém que se inspira no meu trabalho. E que falam pra mim, que me dizem, pô, seu trabalho me inspira. Pô, me sinto honrado. Pelo menos, eu me sinto honrado. Tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo. E isso eu aprendo muito com esse processo todo aqui, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. You're breaking it down. It falls to the